Estamos de volta, todo mundo com a mesma roupa, porque a gente não vai mentir não, a gente tá continuando o vídeo da semana passada, em que a gente tava falando sobre como cuidar da saúde, como melhorar os seus hábitos de saúde e como isso é uma forma de adoração e de amor dentro da sua família, não só de cuidar de você mesmo, mas de cuidar dos membros da sua família através da alimentação. O Ricardo falou que é preciso pensar de duas formas, o que eu preciso excluir, o que eu preciso incluir. Mas se eu vou direto naquilo que eu preciso tirar, já me dá um desespero. Então pensa naquilo primeiro que você pode começar a incluir na sua alimentação. E ele deu a dica de começar pelos crus. Coloque coisas cruas na sua alimentação. E quando você for tirar alguma coisa da lista que você sabe que faz mal, inclua outra boa no lugar. O exemplo foi tirar os refinados e colocar os integrais no lugar. E nesse contexto, a gente lembra que a gente conversou sobre o estudo que ele mostrou de que as pessoas que comem mais acabam tendo mais fome, comem mais vezes acabam tendo mais fome, mas tem uma moda, Ricardo, você é nutricionista, você sabe disso. Todo nutricionista que eu já fui na vida, com exclusão de você mesmo, tirava uma receitinha do bolso, falava, tá aqui, ó, você tem que tomar café, fazer lanchinho, almoçar, lanchinho, jantar, lanchinho e ceia. Não é isso que é pra fazer se a gente quer ter uma vida saudável e emagrecer? Como assim? Não é. Todo nutricionista que eu conheço vem com essa história de 3 em 3 horas. É. E a maioria, quando eu falo que eu como 3 refeições, ou às vezes 2 refeições, fala, não, porque isso vai aumentar, é loucura, é isso mesmo. E a gente vê, por outro lado, tão criticado o conceito de jejum intermitente. Faz sentido o jejum intermitente? Faz todo sentido você pensar em comer 2 vezes ao dia. Eu não acredito que a palavra jejum deveria vir embutido. Porque se você fala a palavra jejum, você já assusta e afasta pessoas. Porque eles pensam, não, jejum quer dizer que eu vou ficar sem comer. Então, esse não é o termo. Ué, você comia 6 vezes, você vai passar a comer 2, vai passar a comer 3 e pronto. Não tem essa de jejum. Vai também ficar sem comer, não é ficar sem comer. Naquela pesquisa, por exemplo, eles fizeram a divisão da seguinte forma. 6 horas da manhã foi o de jejum. A palavra de jejum quer dizer sair de um jejum. O que nós temos que entender, então, é o seguinte. Quanto tempo eu fiquei em jejum? Ué, quem comia de 3 em 3 horas, ele ficava 3 horas em jejum. 3 horas em jejum. Ué, então quer dizer que tinha jejum comendo mesmo 6 vezes ao dia? Tinha jejum. Só que era um jejum de um tempo menor, que era um tempo de jejum inadequado pensando na sua fisiologia. Porque nós temos que entender que depois de uma refeição, o seu estômago tem que trabalhar, né? Ele tem que fazer a digestão. Bastante, dependendo de quem está comendo, né? Pois é. Lembre-se que o seu estômago ele tem 2 papéis. O primeiro é servir como um reservatório. Nosso estômago tem um volume de 150 ml expansível até 1 litro. Isso não quer dizer que você tem que comer 1 quilo de comida, né? Mas ele cabe isso. Era eu tomando açaí lá no Pará. Digamos que açaí dá para comer, né? Então, o que a gente tem que entender? O primeiro papel do estômago é ser um reservatório. Se é para ser um reservatório e ele tem essa capacidade de expansão, não é para você comer pouquinho cada vez. É para você comer bem cada vez que você vai comer. E isso não quer dizer que você vai comer bem 6 vezes no dia. Quer dizer que você vai comer bem menos vezes ao dia. Essas teorias de que quanto menos a gente come, mais a gente vive, todas as ideias de longevidade estão associadas com menor ingesta. É verdade. Verdade. Tem uma frase que eu ouvi que é uma realidade, que é aquela assim, ó, muita gente tem cavado a sepultura com os dentes. Tem gente que eu digo que cava 6 vezes ao dia um pouquinho. Vai chegar mais rápido. Agora, analise o seguinte aspecto. Nosso organismo precisa, então, de um tempo. O estômago tem a capacidade de ser um reservatório. O segundo papel do estômago é iniciar o processo da digestão. Iniciar, quer dizer que não finaliza ali, mas eu tenho que iniciar. Terceiro aspecto do estômago, ele é reservatório do volume de alimentos, mas ele também é um reservatório pela questão do tempo de esvaziamento gástrico que tem que ser respeitado. Não pode chegar, cair no estômago, expandiu, joga para o intestino. Não é assim. Porque se eu jogar para o intestino, o que vai acontecer? Eu tenho gordura. Gordura não se mistura com água. O intestino é um meio aquoso. Quando a gordura cai ali no intestino, eu tenho o fígado que produziu a bile, foi armazenado dentro da vesícula, foi concentrado dentro da vesícula. Por isso que é importante não tirar a vesícula. Então faça de tudo para você não tirar a sua. Porque senão você vai ter que tomar um cuidado terrível com a quantidade de gordura, porque é comer e vai ter diarreia. Porque não vai ter quantidade de bile suficiente para fazer o processo da emulsificação da gordura. O que é isso? Quando a gordura cai no intestino e não é amiga da água, a gente chama ela de hidrofóbica. Ela tem medo da água.
Eu preciso transformar a gordura numa molécula hidrofílica, amiga da água, para que aí então a gordura que está ali possa receber a enzima produzida pelo pâncreas, que é a lipase pancreática, para sofrer o processo da digestão. Então, veja, o estômago tem um papel primordial no processo da digestão, que é segurar o alimento ali dentro e soltar lentamente para o intestino, para respeitar justamente essa quantidade de bile que vai ser liberada ali dentro. Se eu libero pouco, vou ter que segurar mais. Olha que interessante. Enchi o estômago. Quanto tempo numa refeição normal, sem muita gordura, quantidade normal de gordura numa refeição, eu levo para fazer o esvaziamento do estômago? Quanto tempo? 4 horas. Nossa, eu achava que era 2. Pois é, se eu levo em média 4 horas para esvaziar o meu estômago, Como é que eu vou botar comer a mais cada alimento 3? em 3? Eu fico- Mesmo que eu coma pouco, tipo, eu demoro um período, Se você fez uma outra grande refeição, e aí você foi comer um lanchinho que é pouco, a grande refeição ainda não saiu. E aí entrou essa. Quantos estômagos a gente tem? Até onde eu sei, parece que só um. Mas tem gente que acha que é uma vaca. Porque acha que tem 4, eu acho. Uma vaca poderia. Como agora, jogo pro retículo. Daqui 3 horas, jogo do retículo pro Por isso que ela fica ruminando. Ela enche esses compartimentos e aí ela vai ruminando e mudando de compartimento. Só que uma vaca que tem condições de comer a cada 3 horas, não come. Ela não vai lá no coxo comer a cada 3 horas. Uma vaca, geralmente, ela come 2, no máximo 3 vezes ao dia. Quem pode, que é a vaca, não faz. A gente que não pode, quer comer várias vezes ao dia. Então, veja, não cabe dentro da nossa fisiologia isso. Nós estamos gerando um trabalho excessivo para o estômago, que fica 24 horas, né, cheio de alimento, não dá tempo de descanso para o órgão, começa a gerar refluxo, favorece o aparecimento futuro de um esôfago de Barré, de um câncer de esôfago, ou um câncer de laringe, faringe, uma pneumonia broncoaspirativa, sei lá, algum problema decorrente dessa questão do ácido voltar por causa do estômago não esvaziar. Mas o seu não é por comer muito. Não, meu não é por comer muito, mas me afetou gravemente a minha voz por causa do refluxo que eu tenho. Quer dizer, outros problemas podem se acumular junto da comida. Eu li um livro tem um tempo, chamava Dieta da Mente. E nesse livro Dieta da Mente, ele fala muito dos povos primitivos e da alimentação primitiva e de quando não existia agricultura, essa abundância de alimento, e que hoje o maior problema é justamente a abundância de alimento e as doenças decorrentes da obesidade e do sobrepeso. Abundância de alimentos e falta de nutrientes, né? E falta de nutrientes. Ele fala muito disso. E toda vez que ele falava, ele é um profissional evolucionista, então ele tratava sempre da questão da evolução e dos povos, né, do tempo da caverna e tudo mais, que nós, criacionistas, também acreditamos no outro contexto. Mas toda vez que ele falava disso, eu ficava imaginando Abraão migrando, Abraão montando a sua tenda, a escassez de alimento, o que eles comiam, a comida da Bíblia. Quando eu fiz a minha revista, eu coloquei a dieta da Bíblia. Como que o povo da Bíblia se alimentava? De poucas... Mas tem um livro que chama Dieta da Bíblia. A Dieta de Jesus e seus discípulos. Ah, tem um que chama Dieta da Bíblia também. Esse eu não conheço. E mostra isso, tipo assim, existia pouca fruta. A gente consome muito, eu consumia muita fruta, né, ainda, mas poucas frutas, muito cereal, muito integral, leguminosas, os grãos. E ele faz pouca salada, você não ficava plantando. Você não plantava. E ele faz essa associação que é com essa dieta primitiva, o total contraste com a dieta de hoje, com muitos refinados, muito pão, e ele malha muito glúten, e muita gente malha muito glúten. Eu já vi muita gente falando assim, não, mas não tem nada a ver, o glúten, o pão, isso aí é modinha, que não sei o que, nada a ver ficar um tempão sem comer, porque a gente já não tá mais naquele período e tal. Me fala, como nutricionista e como cristão e com esse entendimento científico, mas também, né, de comportamental, que você atende as pessoas tratando inclusive das emoções dela. Eu vou deixar os contatos dele aqui, caso você queira saber, queira ter uma consultoria com o Ricardo. É muito mais do que dar um cardápio para você, porque ele não dá cardápio, tá bom? Já vou te adiantar, ele não vai te dar um cardápio. Mas enfim, ele vai fazer uma lavagem cerebral para você comer melhor. Mas como é que é administrar essas coisas que viram moda, mas que na verdade são muito antigas, né? Comer menos, comer coisas sazonais, isso é muito antigo. Então, comer menos não é moda. Comer menos era o padrão. Porque é só se a gente pensar nos nossos avós que viveram na roça. Era café da manhã, almoço e janta. Aí a gente que trabalha na frente do computador, não pega no cabo da enxada, gasta muito menos caloria, tem que comer mais vezes. É incompreensível, não é? Agora vamos pensar nessa questão da retirada do glúten. Comer menos vezes, eu acho que já ficou claro que realmente é a melhor opção. A questão do glúten é o seguinte, como existem duas visões, um criacionista e a outra evolucionista, cada um vai defender
A sua tese. A sua tese. Então, quando eu falo mal do glúten, pode investigar. A pessoa é evolucionista. Porque no evolucionismo, o que eles entendem? Nós passamos pelo último estágio de evolução, né, e aí formou, né, o ser humano, né, o Homo erectus. Aí, quando passou pelo último estágio, o que acontece? Tinha plantação? Não. Tinham, cultivavam, né, as plantas? Não. Né? Ou seja, o que eles tinham inicialmente? Caça. Era a primeira coisa. Caçava e alguns frutos que eles achavam selvagens. é o que eles comiam. Mas, basicamente, a alimentação era caça, né, no entendimento do evolucionismo. Se, basicamente, era caça, né, o pouco carboidrato que vinha não era um carboidrato que continha glúten. Era o carboidrato que continha frutose, porque vinha das frutas. Então, o pensamento é trazer a dieta, né, que eles chamam paleolítica, né, dessa época, para os dias de hoje. E aí eles diziam que os homens eram mais magros, que não tinham obesidade, né, e tal. Nessa teoria, o glúten não fazia parte da dieta original deles. Vamos para outra agora. Mas daí tem a questão do grão ancestral, do trigo ancestral, que não é o trigo de hoje, modificado geneticamente, 48 cromossomos. Sofreu alterações, claro que sofreu. Mas a concentração de glúten aumentou? Aumentou. Né? Isso é um fato. Isso não quer dizer também que a gente não tem que viver à base de farinha o dia inteiro. Mas é o que o povo come. É que a galera come pão de manhã, macarrão na hora do almoço, pizza de noite. Aí não tem como. Aí não tem como. O glúten não faz mal, não é minha linda. Eu acho super legal, O né? quê? Ouvir as pessoas dizerem assim, olha, tirei o glúten da minha dieta e emagreci. Como assim não emagreceu? Se não emagrecesse, eu ia surtar. Porque, ó, você tirou tudo de ruim, digamos, que você comia. Você tirou os pães, os biscoitos, tudo refinado. Tirou a pizza, tirou o macarrão, tirou o nhoque. Mas como é que não vai emagrecer? Então não é o glúten que te emagreceu, são as porcariadas que você abandonou na retirada do glúten. Agora, eu na minha casa, eu como macarrão integral. Nós comemos pão integral. Porque quando falamos do integral também, ele não cresce tanto quanto cresce o refinado. A maioria das coisas que a gente vê é de abolir, assim, tipo, corta o glúten é vilão, processos inflamatórios, câncer, tudo mais. Se for em excesso, faz mal realmente. Tudo em excesso faz mal, mas numa medida, né, adequada, eu não vejo nenhum problema. Primeiro que tem muita gente tirando e diz assim, ó, eu tenho intolerância ao glúten. O termo não é intolerância. Intolerância é para carboidrato. Quando se fala de proteína, é alergia. Então, eu sou alérgico. Tá, você é alérgico? Você fez o teste no alergologista? Se você for procurar um geneticista ou um endocrinologista, talvez, que solicite um teste, né, genético, aí sim, você vai fazer um teste e vai descobrir se realmente você não pode com glúten. Tem a doença celíaca que você não pode de jeito nenhum. Você não pode nem encostar Mas em tem glúten pessoas, por exemplo, que nos seus cromossomos traz uma inscrição dizendo assim, ó, não coma glúten, porque se você comer mais cedo ou mais tarde eu vou te arrebentar por causa disso. Para isso é importante fazer um teste alérgico. Aí sim você vai poder dizer, não, o glúten realmente para mim é um vilão. Mas tem muita gente que diz assim, o glúten para mim é um vilão. Não, era a pizza que era um vilão para você. Era o macarrão que era um vilão. Às vezes não era o glúten em si. Vamos agora para a visão criacionista. Na visão criacionista, a gente tem um texto da Bíblia que dá embasamento para dizer qual é a dieta original deles. Se você ler Gênesis 1:29, ali vai ter uma descrição, né, de quais alimentos faziam parte. Nessa dieta original da visão criacionista, frutas faz parte. Além disso, grãos. Que grãos são esses? Vamos traduzir cereais e leguminosas. Quem são os cereais? Trigo. Opa, então quer dizer que na visão criacionista, trigo fazia parte da alimentação original? Sim, fazia. Aveia também tem glúten. Centeio também tem glúten. Cevada também tem glúten. Tudo fazia parte da alimentação original dada lá em Gênesis 1:29. Aí você tem as leguminosas que faziam parte dessa dieta original. Feijão, lentilha, todos os feijões, né? Lentilha, grão de bico, ervilha, tremoços. Analisando isso, fazia parte esses alimentos. Entrava também as oleaginosas, que são as castanhas, todas as castanhas. Olhando para as duas visões, você percebe que cada um puxa a sardinha para o seu lado. Agora, a questão do glúten, ele é alérgico? Sim. Ele pode gerar problemas inflamatórios? Sim. Mas isso não quer dizer que ele deve ser excluído da sua alimentação, porque você primeiro tem que avaliar, preciso excluir? Às vezes eu vou tirando e digo que eu tenho uma melhora. Tá, mas é uma melhora onde você não consegue mensurar.
é importante você fazer os E essa exames melhora primeiro está e mais descobrir. associada aos alimentos todos que você comia com glúten, com muita As quantidade, porcaria. do que exatamente Além do que, se a a pessoa proteína deixou de comer o glúten e emagreceu, aí ela fala assim, ai, mas meus problemas de dores, de fibromialgia melhoraram porque eu emagreci. Então os problemas não melhoraram porque você tirou o glúten, melhorou porque você tirou o tecido que era inflamatório, que é a gordura. A gordura gera inflamação, não o glúten em si. Não era ali o problema de repente, né? O problema era a quantidade de gordura que se acumula. Então a gente tem que olhar as visões, né? Em qual eu acredito. Se eu creio no criacionismo, fico com essa. Se eu creio no evolucionismo, fico com essa. E cada um arque com as suas consequências. Simples assim. Semana que vem vamos falar sobre as dietas da moda e o que realmente funciona para emagrecer. Porque afinal de contas tem tantas opções: low carb, high fat, cetogênica, plant-based. O que eu faço para emagrecer de verdade e emagrecer para sempre? Dá para emagrecer sem sofrimento? No caso, a pergunta é minha mesmo. Se inscreva no canal, aperta o sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixe seus comentários aqui sobre o que você achou dessa conversa. Se você tinha algum preconceito em relação a essas dietas, o que você sabia a respeito delas, coloca aqui nos comentários, vamos debater sobre saúde. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!